Uma pergunta. Só mais uma pergunta. Tem na Netflix? Se você já indicou um filme para um amigo em algum momento nos últimos 5 anos, essa pergunta é inevitável. Fruto do sucesso mercadológico que é a plataforma. Em menos de uma década, uma empresa praticamente desconhecida se tornou um dos maiores gigantes do entretenimento que já passaram pelo planeta. Mas, para entender melhor o que embalou essa empresa nesse sucesso, teremos que voltar para tempos mais simples, porém mais difíceis, quando não se podia assistir um filme tailandês em 2.5K e com HDR enquanto se toma banho em qualquer local do mundo. Quando o cinema começou a chegar no home video, as possibilidades se expandiram de forma absurda. Agora você podia assistir a seus filmes preferidos quando quisesse e literalmente possuí-los para alugar, revender e afins. Entretanto, ainda haviam obstáculos claros. Os televisores domésticos tinham qualidade dezenas de vezes inferiores ao cinema físico, e possuir uma cópia física era muito caro devido aos custos de fabricação e transporte. Em suma, a experiência ainda era limitada e elitista. Com a popularização de formas de armazenamento mais eficientes e o avanço ainda lento, mas presente da internet, uma nova fase se iniciou. Agora já era mais barato possuir formas físicas, e o acesso à internet enriquecia a experiência como um todo, com acesso a milhares de críticas e análises por todo o mundo. Paralelo ao home video, a TV também buscava um espaço nesse ambiente doméstico, com maratonas e eventos de filmes que atraíam picos de audiência. Entretanto, uma grande parte da população, mais humilde, era extremamente limitada sobre o que podia assistir em casa. Porém, no começo dos anos 2000, uma coisa mudou para sempre a popularidade de obras cinematográficas no meio doméstico e trouxe a liberdade que há muito vinha sendo negada a certos grupos. O avanço estrondoso da pirataria. Qualquer coisa que pudesse armazenar arquivos era vendida por poucos reais em feiras e movimentava milhões por ano. A facilidade de piratear levou o mercado a outro nível. Nunca tantas pessoas tiveram acesso a obras cinematográficas e, pela primeira vez, a possibilidade de escolhas era praticamente infinita. O resultado foi um feedback extremamente negativo para as TVs aberta e fechada e um ainda mais negativo para as distribuidoras oficiais de DVDs, que competiam com preços pelo menos 5 vezes menores. A indústria estava desarmada contra a arma mais impiedosa já criada pela humanidade, a internet. Cada vez menos compensava arcar com licenciamentos e despesas caras para exibições de filmes, e qualquer combate à pirataria parecia surtir efeito no começo, mas os esforços pouco importavam com o tempo. Não havia volta. A internet era inevitável. Ela tinha chegado para ficar. Com a velocidade da internet aumentando cada vez mais, os problemas para essas empresas só cresciam, e algumas tiveram de se adaptar. Foi aí que a Netflix, que fazia serviço de entrega de DVDs por correio, decidiu iniciar-se no mundo do streaming e usar essa evolução tecnológica que poderia ser sua ruína ao seu favor. Em 2010, ela se expandiu para o Canadá e depois disso não parou mais. A plataforma conquistou um mundo não só por seu catálogo crescente, mas também por seu streaming de vídeo muito mais otimizado que a concorrência. Pela primeira vez, uniu-se a facilidade de uso e acesso das TVs aberta e fechada com as possibilidades gigantescas de escolha dos DVDs
por um preço muito mais baixo que esses dois. A Netflix estava tão à frente das outras empresas que durante muito tempo nem precisou se preocupar com a concorrência. Até que as grandes produtoras de conteúdo começaram a perceber essa galinha dos ovos de ouro e começaram a se preparar para entrar no mercado. O que forçou a Netflix a investir com todas as suas forças em material original e iniciou uma das maiores corridas da história do entretenimento, a assim chamada Guerra do Streaming. Mas em que implica toda essa história no nosso ponto? O povo brasileiro passou décadas reféns do controle midiático da TV, já que era a forma mais acessível de diversão. Quer ver algum filme novo? Espere uns 5 anos e verá de graça na TV, cortado para a duração de 1h30 e devidamente censurado. Isso na hipótese desse filme ser considerado atraente para uma audiência domesticada por décadas com novelas. E apesar do mérito ilegal da pirataria, é inegável o impacto positivo que ela teve no repertório audiovisual brasileiro e como ela desacorrentou e expandiu os horizontes para muita gente. A princípio, o streaming surgiu como um aliado, de preços baixos, de altíssima qualidade e passível de escolha. E aqui começa o problema. Por um bom tempo, a Netflix monopolizou o mercado. Se tornou a plataforma, o principal meio de muita gente, uma via de mão única. À medida que caminhava para o mainstream e se tornava cada vez maior, qualquer coisa não presente na Netflix perdia atenção e importância. Uma cultura de só assisto se estiver na Netflix cresceu. A pirataria desacelerou seu ritmo exponencial e passou a ser mais discreta. O conforto oferecido pela plataforma conformou um público que antes caminhava incessantemente atrás de variadas obras de seu agrado. Clássicos e filmes mais antigos perderam impacto e popularidade, sendo aos poucos ignorados. Assim cresce uma geração que, dentre todas as milhões de produções já feitas, só está disposta a assistir os poucos mais de 4.000 presentes na plataforma. Ademais, por ser bombardeado pelo lançamento de filmes e séries duvidosas todo mês, o parâmetro de avaliação da consciência coletiva desce, e qualquer coisa que se destaque já é considerado uma obra-prima. Uma máquina cíclica de superestimar produções. No fim, trocamos uma cela insalubre e escura por uma acolchoada e com ar-condicionado. Mas as duas servem comidas ruins e boas com a mesma frequência. A grande diferença é que quando nos é servida uma comida ruim na segunda cela, não nos vemos tão indignados por estarmos presos como na primeira. Ainda pior do que isso, quando uma ótima refeição é servida em algum lugar longe de celas, poucos são os que saem do conforto para provar, mesmo que a segunda cela não sirva nada de qualidade faz um bom tempo. Mas isso quer dizer que a Netflix é horrível? Um monstro capitalista opressor devorador de crianças que deve ser cancelado? Longe disso. A Netflix foi uma empresa inovadora em formato e que ofereceu opções nunca antes vistas, possibilitando que vejamos ótimas obras que não chegariam no mainstream e fora do eixo hollywoodiano, financiando obras originais por todo o mundo e dando chances únicas para produtores novatos que muitas vezes erram, mas quando acertam, fazem a chance valer. Você concorda com algumas das coisas faladas aqui? Você discorda com algumas das coisas faladas aqui? Me deixe saber aí nos comentários. Muito obrigado se você assistiu até aqui, siga o Nerdvoid nas suas redes sociais e ouça nosso podcast presente no Deezer, Spotify e no site do Yellow Submarine Nuclear. Além disso, dá uma checada lá no nosso canal de lives na Twitch. Até a próxima!